Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece. Olá! Este é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha, e hoje nós vamos falar sobre ciclos, algo a que todos estamos presos, muitas vezes por vontade própria. Eu sou Tiago Ambrósio Lage, escritor e professor. Ciclo me lembra muito rotina, algo que apesar de me fazer bem, eu tenho um pouco de dificuldade de administrar. E eu quero chamar agora essas pessoas cósmicas que dividem essas ondas sonoras comigo para se apresentarem. Olá, gente! Eu sou Ana Rusch, escritora. Adoro rotina, mas, enfim, depois a gente conversa melhor. A rotina é algo que é muito mal visto pelas pessoas. E é isso, muito feliz de estar aqui com vocês. E eu sou Vanessa Guedes, escritora, programadora, editora da Ita Magazine. E eu adoro organização também, processos de organização pessoal, de projeto, planilha, board, Kanban, essas coisas, é tudo comigo. E vamos lá. Ok, e antes da gente começar o episódio, vamos fazer o jogo da citação. Nessa, você lê a citação pra gente, por favor? Claro, vamos lá. O fio condutor que une essas crenças é entender que tudo o que há são processos que tecem a vida e morte da mesma trama, em ciclos que se retroalimentam, membranas com diferentes níveis de permeabilidade e trocas metabólicas entre as realidades excretadas pela percepção de cada indivíduo. De quem é a citação? Arthur C. Clarke, escritor britânico de ficção científica. B. Vic Vieira, escritor brasileiro de New Weird. Opção C. Octavia Butler, escritora estadunidense de ficção científica. D. China Miéville, escritor britânico de New Weird. Opção C. Clarice Lispector, escritora ucraniana brasileira. E aí, gente, bora pro episódio? Os ciclos, eles estão em todos os lugares. Eles regulam a nossa vida, a nossa sociedade, nosso planeta, e por outras vezes eles são regulados por todos esses elementos. Não observar um ciclo simples, eletrônico, igual de um semáforo, pode causar um acidente fatal. E a fatalidade também é a interrupção de outro ciclo, sístole e diástole, né? São as nossas pulsações. Os ciclos biológicos são a base do nosso funcionamento, e eles são orquestrados por vias bioquímicas e neurológicas. Do ponto de vista orgânico, os ciclos naturais estão presentes em vários níveis, desde os ciclos já citados até ciclos de regeneração celular, ciclos hormonais, ciclos de fome e saciedade. E aqui no incêndio a gente já falou do sono, que é a contraparte da vigília, e juntos são partes essenciais à manutenção da nossa saúde. Não é à toa que a interrupção desse ciclo, a morte, né, que foi tema de outro episódio nosso, é chamada de sono eterno. A vigília nunca mais chega e a pulsação é cessada. Sem os ciclos não há vida, nós somos reféns deles. E no pós-vida, nossos elementos químicos, componentes dos nossos corpos, seguem a jornada em seus próprios ciclos, do carbono, do nitrogênio, com a degradação da matéria orgânica por outras formas de vida. Na faculdade, nas aulas de bioquímica, um ciclo colidiu com o meu ciclo de sono e vigília, o ciclo de Krebs. Não literalmente, mas entender como é que aquela sequência de reações era responsável por gerar energia nas células era um grande desafio, foi um grande desafio. Especialmente por desafiar a lógica de outras reações que eu tinha estudado antes, que eram reações mais lineares. Mas se a respiração bioquímica tem esse ciclo, a respiração que a gente percebe, fisiológica, também tem um, que é o ciclo de expiração e inspiração.
o que entra e o que sai, essas trocas gasosas, mas também trocas metafísicas, quando ao invés de inspirar, nós somos inspirados e inspiramos a outros. Agora, com o mundo assolado por uma pandemia de uma doença respiratória e ansiedade generalizada, respirar é mais importante do que nunca. E eu queria ouvir um pouquinho das minhas companheiras de bancada sobre esse tema. Eu queria saber como é que está a respiração de vocês nesse período. Vocês estão respirando de forma mais acelerada, mais lenta, irregular, hiperventilando? E como é que vocês têm se inspirado e inspirado aos outros, para a gente poder ver se a gente consegue inspirar nossos ouvintes. Ana. Bom, quando eu não leio a timeline, as notícias, eu até que respiro de forma bastante calma. Eu tenho asma desde muito pequena e se tem algo que foi interessante foi que eu já fiz aulas, muitas aulas de respiração para asmáticos, que basicamente te ensina a você controlar um pouco melhor a respiração durante uma crise, porque a tendência da pessoa que tem asma é ficar inspirando, né? Porque você se sente sem ar, mas o seu peito está cheio de ar, porque na realidade você tem que expirar. Então é basicamente uma ginástica respiratória para você aprender a negar um pouco o impulso fisiológico. Mas o bonito disso, né, de alguma forma, é que você fica muito consciente desses movimentos que você está fazendo o tempo, quer dizer, que seu corpo está fazendo o tempo inteiro por você, né? Você está fazendo. E então sim, estou respirando bem, inclusive estou na cidade de São Paulo, capital, que tem muito menos poluentes do que antes dessa época de isolamento social, e desde que começou a Covid, estou sem crises de asma e até estou batendo na madeira aqui para seguir assim também. Então, no meu caso, desde antes do início da pandemia, né? Tipo, acho que mais ou menos uns 2 anos antes, 2018 mais ou menos, eu comecei a procurar práticas de meditação, né? Comecei a tentar aprender o que é isso, afinal, para que serve. E aí comecei a fazer meditações guiadas e seguir aqueles aplicativos de mindfulness, né? Também tive um episódio muito significante nos últimos anos, que durante a terapia que eu estava fazendo aqui na Suécia, com a terapeuta sueca, eu queria parar de fumar. E porque na minha vida adulta eu nunca fui uma fumante, de fato, assim, que né, fumou anos e né, carteiras de cigarro por dia e tal, mas eu tenho momentos na vida adulta em que eu fumo intensamente por, sei lá, 3, 4 meses, 6 meses às vezes, depois fico, sei lá, 1 ano sem fumar. Não, acho que eu nunca cheguei a ficar 1 ano sem fumar, mas fico uns meses sem e depois volta. E aí eu falei, não quero mais, sabe? Eu quero ter mais controle sobre isso e tal. E na época eu tava fumando muito, e aí a gente começou a usar aquela meditação da qual eu já estava aprendendo como uma ferramenta para isso. E aí eu descobri que tinha, claro, um fundo de estresse, né, com o ligado ao meu hábito de fumar ocasionalmente, né? Era assim quando eu tava com situações muito desesperadoras na vida, assim, principalmente no trabalho, muito relacionado ao trabalho. E aí o fato de eu estar querendo parar de fumar e tentar procurar uma terapia para me ajudar nisso fez com que eu organizasse a minha prática meditativa de um jeito mais controlado, digamos assim, né? Assim como eu gosto muito de fazer planejamento, agenda, bullet journal, tudo na ponta da caneta, eu comecei a fazer isso com a meditação. E aí eu fiquei nessas, ali do final de 2018 até o início de 2020. Comecei a fazer meditações mais longas, né, com o tempo. Passei de 5 a 10 minutos para 15, 20, assim foi indo. E aí, em 2020, eu comecei a tentar entender como funcionam esses ciclos de respiração que a gente faz na meditação. E como que eles me ajudam, né, no dia a dia quando eu não estou meditando. Que essa daí é a grande chave para mim. A meditação, os efeitos dela, né, eles acontecem para mim continuamente, enquanto eu tô meditando continuamente, né, todos os dias e tal. E aí, em 2020, com a pandemia, eu passei a experimentar outras práticas meditativas e comecei a fazer algumas meditações mais longas, do tipo assim, sei lá, cara, 30, 40 minutos, às vezes até 1 hora de meditação, que é uma coisa muito, muito difícil.
E eu comecei a descobrir coisas diferentes, né? Foi como se eu fosse abrindo chavinhas na minha cabeça e no meu corpo. E aí eu comecei a fazer yoga, e aí descobri a relação da respiração com o movimento do corpo. Comecei a fazer tai chi, e aí descobri a mesma lógica, né, por trás das duas práticas. Comecei a experimentar coisas que têm a ver profundamente com a respiração. E eu defini 2020 como o ano em que eu aprendi a respirar de fato. O que é muito irônico, porque foi o ano em que as pessoas estavam morrendo com falta de ar, né? Enfim, fica aí a reflexão. Tem uma certa simetria, né? Desculpa, gente. Não, eu tô rindo aqui porque... Eu tô rindo sarcasticamente aqui, mas... Não, e eu tô achando estranho, porque eu sou ex-fumante, mas eu não lembrava que eu já tinha sido fumante. Eu lembrei agora que você comentou. Eu fumei durante muitos anos e eu era fumante desses inveterados, de mais de um maço de cigarro por dia, ou carteira, ou cartela, né? Cabem os regionalismos aí. E eu tinha um amigo, na época de faculdade, que ele também fumava, e ele brincava sempre que fumar era a maneira ocidental de praticar yoga. E você achou na yoga, na meditação, né, um sucedâneo aí pro fumo. Olha aí. Né? Ele brincava Pode muito. rir agora. Ele brincava muito, que era um exercício de respiração e concentração. Né? Mas aí, no caso, a gente fala dessa respiração, dessa inspiração concreta, mas tem essa inspiração metafórica também. Né? E eu queria saber como é que vocês estão se mantendo inspiradas nesse período. Se manter inspirado, inspirada, eu acho que faz parte de uma prática constante. No começo eu falei que eu gostava de rotina, né? Mas para mim tem uma coisa que até numa tradução literal do inglês é comida do cérebro, né? Você alimentar o seu cérebro. Então eu acho que uma forma da gente se manter inspirados, inspiradas, refletindo é ler. Então, para mim, a leitura ela tem um momento clássico do dia. Geralmente eu começo meu dia lendo, eu adoro assim começar o dia lendo. Geralmente eu tento não ler as coisas de trabalho de manhã, no sentido que seja uma coisa assim mais que as coisas que eu gosto mesmo, né? E depois eu faço as minhas leituras de trabalho. Mas é muito bom, né? Então, coisas que me inspiraram para falar do que eu andei lendo, assim, que me trouxe bastante felicidade, né? Um livro é um ensaio da Susan Sontag, publicado nos anos 70, se eu não me engano, a respeito de doença. Depois até eu pego a indexação direitinho para colocar na descrição do episódio, em que ela contrasta a experiência da epidemia de HIV, quando logo não é nos anos 70 então, mas enfim, ela contrasta a epidemia de HIV com o câncer e com a tuberculose. E foi muito inspirador ler esse livro, porque eu acho que eu estava precisando ler coisas a respeito de processos de adoecimento. Porque nós vemos muito isso, né? Mas a gente reflete pouco. E ela escreve de maneira, enfim, magistral, ela é muito clara, ela escreve de uma forma com palavras argumentos muito concatenados, então me dá grande prazer fazer essa leitura. Então essa é uma leitura que me trouxe muita inspiração, porque talvez a gente precise falar sobre esses temas tabus. E falando do adoecimento, eu acho que o adoecimento ele faz parte de um ciclo maior de ter saúde, né? Eu acho que as duas coisas elas estão muito ligadas. E até a gente se permitir, de certa forma, adoecer e tudo mais, ela discute isso também bastante no ensaio. E outro livro que eu andei lendo que me fez muito bem também é um livro de poesia da Maria Lúcia Alvim, que se chama Batendo Pasto. Ela foi uma escritora, enfim, recuperada pelo Ricardo Domenech, o Guilherme Gontijo Flores, o Paulo Henrique Brito, e foi muito publicada, não tinha lido antes, adquiri o livro bem recentemente e anda sendo uma leitura ótima, assim, né? Uma poeta de uma poesia muito pensada, muito relacionada à natureza, ao desejo à natureza, ao erótico à natureza. Talvez está me faltando também um pouco isso. Então foram leituras que me fizeram muito bem e é assim que a gente se mantém, de certa forma, com essa inspiração, né? Então, eu tenho me mantido inspirada meio organicamente, né? Tem vários fluxos acontecendo comigo o tempo inteiro, né? E eu já identifiquei que eu tenho um processo criativo que começa com períodos de inspiração, períodos muito intensos de inspiração, onde eu tenho a sensação que eu e o mundo somos a mesma coisa, como se a camada que me separa do mundo, a minha pele, não existisse.
sabe? E eu só absorvo, como uma grande esponja, sabe? Absorvendo, absorvendo. Inclusive, até tô falando com vocês agora e tô olhando aqui do meu lado. Tem uma folha de ofício na parede, grudada na parede, com um monte de palavras aleatórias, de coisas que eu nem sei de onde é que saiu. Tipo, tem assim, Bauhaus, pão, final do Montanha Sagrada, filme dentro do livro, tropicalismo gótico, Govidan, dançando com autômata. Sei lá, tem um monte de coisas muito aleatórias. Eu tenho certeza que é porque eu tô vendo muito filme em preto e branco, muito filme mudo, muito filme dos anos 70 também. Inclusive o Montanha Sagrada do Jodorowsky vem desse time aí dos filmes que eu tô olhando. E eu busco inspirações pra minha arte, né? O meu craft, né? Que é escrever em lugares que não são exatamente a escrita. Claro que a escrita me inspira, principalmente a forma, né? Mas outras mídias me trazem inspirações mais profundas, digamos assim, ou sei lá, que me tocam em lugares não tão óbvios, né? Então, assim, eu tô agora num período de inspiração desses, né, intenso, onde eu não consigo produzir tanto. Então, o meu desafio do ano passado também com relação a isso foi aprender a produzir enquanto eu tô no período de inspiração também. Então, é como se tivessem dois processos paralelos acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ontem eu escrevi 2 contos, né, que já estavam maturando na minha cabeça há muito mais tempo. São anotações minhas de anos atrás, que eu retomei e aí escrevi os contos. São contos curtos, né? Cada um tem uma página, assim, então é uma coisa muito grande. Mas eu também estou no processo de escrever um romance. E aí tem semanas como essa que é insuportável para mim trabalhar nesse romance, porque eu preciso abrir portas que são muito pesadas. E eu estando com essa minha carapaça, essa minha pele tão transparente, tão frágil, que está absorvendo tudo, é muito difícil eu voltar para esse lugar de ser um indivíduo que está criando, sabe? Enquanto eu tô absorvendo. E aí, a questão... Tentando fazer um link com o que eu falei da respiração, da yoga, da meditação, uma coisa que eu aprendi com a meditação, né? Quando as pessoas falam pra você assim, não pense em nada, isso é uma falácia, não tem como não pensar em nada, é verdade. Porém, quando passa, passa. Não se agarre no pensamento, né? Deixa ele passar, deixa ele vir e deixa ele ir. E vai vir outro, e vai vir outro. Isso acontece ao longo do tempo, depois que você começa a meditar né, por certo período, acontece com as emoções também. Às vezes as emoções atravessam você e elas te atingem como um raio, assim, sabe? Às vezes você tem raiva e aí a raiva, cara, ela toma o seu corpo, assim, você vira quase uma entidade, assim, de ódio, sabe? Do que você tá sentindo, mas aquilo passa, sabe? Mas E aí vai vir isso, outra emoção. desculpa, porque eu preciso fazer esse parêntese. Quando você fala como se fosse um raio, isso é um ciclo. O raio tem a construção daquele potencial elétrico, tem a Exato. descarga e depois um retorno ao repouso. Então, quando você descreve esse processo emocional, né, eu já enxergo aí também essa questão de um potencial que se acumula, um estado de excitação, de ruptura, de liberação dessa tensão e depois um retorno ao estado de repouso. É exatamente Eu isso. achei É você muito... viver o ciclo e abrir espaço para esse ciclo. Eu até tava falando esses dias com uns amigos meus que a gente saiu para fazer uma trilha no mato aqui. E aí a gente tava conversando sobre meditar, esse papinho aí, isso aqui de um jeito um pouco mais tilelê, que nem falam por aí. Essa palavra é muito boa, gente. Essa palavra não era do meu Adoro. vocabulário, mas aí a internet me trouxe. E a gente tava falando sobre isso. E aí eu tava tentando explicar pra eles como eu tenho sentido o meu corpo quando eu tô em estado de repouso, né? Quando eu tô, tipo, respirando e não fazendo nada. Porque eu comecei agora, depois desse 1 ano de meditações longuíssimas, eu tô conseguindo entrar em estado meditativo quando eu tô fazendo outras coisas, sabe? Naquele estado extremo de meditação que você tá, tipo, com uma atenção em outro lugar, sabe? Ou você não tem atenção nenhuma, você tá vazio. Às vezes eu sinto como se tivesse um tubo no meio do meu corpo, tipo assim, um grande cano largo, onde o ar passa. Então parece que eu criei espaço pra mim mesma dentro desses ciclos. Então, assim, as coisas conseguem nascer, viver e morrer dentro desse espaço. Porque eu deixei esse espaço ali, sabe? Eu consegui construir esse espaço, esse buraco no meio de mim, assim. E as coisas podem passar
por mim, assim. E aí eu escolho o que eu absorvo delas ou não. Enfim, Entendi. fica aí a minha viagem. Não, bem na verdade. interessante essa metáfora do raio, do ciclo, de permitir que os ciclos internos ocorram, né? Porque você usa a expressão respirando sem fazer nada. Você não está fazendo nada, você está respirando, mas você está respeitando a naturalidade daquele ciclo, a naturalidade desses ciclos emocionais. E a permeabilidade parece um pouquinho com a nossa citação de autoria misteriosa, que também fala de membranas permeáveis, né? Então eu acho bem interessante isso. Mas além da gente ter esses ciclos fisiológicos, eu acho que tem mais 2 tipos de ciclo que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre eles. E um desses outros tipos são ciclos externos. São o dia e a noite, o mês lunar, o ano solar, as estações do ano, né? São ciclos da Terra, da Lua, do Sol, astronômicos, celestiais, em torno dos quais a gente se organiza e a nossa sociedade se organiza. Em janeiro, a gente teve o nosso Ano Novo, né, dia 1º de janeiro, e em fevereiro a gente teve o Ano Novo no calendário chinês, a gente entrou no ano do boi de metal, e esses anos, né, associados com animais e elementos, de acordo com a cosmologia oriental, são ciclos de 60 anos também. E em março agora a gente entrou num ano novo que a gente não gostaria de estar celebrando, que é o ano novo pandêmico, né? A gente está fechando um ano completo aí de distanciamento social aqui no Brasil. A maior parte das pessoas entrou nesse ritmo em meados de março, que vai coincidir um pouco com a data que esse episódio vai ao ar. E esse ano alterou a rotina de todo mundo. Para as pessoas que puderam praticar o isolamento social, para as pessoas que não puderam, elas passaram a ter uma vivência de trabalho cotidiana diferente. E tem muita gente falando de um novo normal, mas a gente ainda está vivendo uma exceção. A gente ainda não construiu esse novo normal, né, que é até uma referência, às vezes, a alguns comentários que a gente fez no episódio que foi ao ar semana passada, sobre morte. Então a gente não fechou esse ciclo ainda. Esse processo de fechamento ainda parece que está longe de acabar. E eu queria saber de vocês como é que foi viver esses ciclos terrenos e celestiais, esses ciclos temporais externos a nós, nesse ano atípico, né? Porque o próprio conceito do tempo foi desafiado com um cotidiano um pouco diferente. E como é que vocês conseguiram elaborar aí essa passagem de tempo, esse tempo subjetivo, né? Esse tipo de coisa. Eu fiz um fio diário no Twitter, que eu até vou retomar, ele era bem diletante, e me ajudou muito a fazer algumas marcas do que estava acontecendo, e até lendo ele retrospectivamente, eu vejo que coisas nada a ver que a gente pensava, né? A gente vê até, enfim, umas besteiras, né? de percepção. E para mim me ajudou muito, na realidade, observar um pouco a sazonalidade, que como o sol entra em casa, agora ele voltou a bater em tal lugar, e eram coisas que sim eu observava, porque eu moro na mesma casa há muito tempo, mas agora é como se fizesse uma lente, você sabe exatamente o que vai acontecer. Outra coisa que eu acho que me ajudou também é perceber, que é algo que sempre, aliás, eu fiquei muito curiosa, a gente já conversou disso, Tiago, que uma das coisas, dois acontecimentos mágicos da minha vida, um deles foi que eu lembro que eu fui no bairro da Liberdade comprar cogumelo um dia, aí quando eu saía do metrô, tinha um ano novo chinês na rua, e com contagem regressiva, e eu lembro que eu estava muito deprimida, e aquilo me deu uma felicidade, eu falei, gente, é um ano novo, e né, com aquela felicidade, com os dragões, e com, sabe, coisas, sei lá, com coisas no céu, assim, um lugar muito, né, uma coisa, assim. E eu tive a oportunidade de passar um ano novo no Irã, um ano novo iraniano, que tem uma contagem de tempo muito diferente, tem comemorações muito diferentes, né? Me senti muito feliz também de participar de vários tipos de comemoração. E aí a gente perceber também que a nossa marcação do tempo, aqui no Brasil, ocidentalizada, ela também é só mais uma das muitas formas de contar esses ciclos. E que para cada povo é de um jeito. Eu reparo muito na Lua, né, nas variações lunares também, e eu acho que pensar um pouco no tempo, na pandemia, é a gente lembrar que essa marcação talvez tenha que ser um pouco diferente nesse período, porque ele é um período de exceção,
Então, às vezes a gente está vivendo um mês que cabe 1000 dias, né? Quando eu lembro das coisas que aconteceram antes da pandemia, parece assim que era muito antigamente. Então isso é interessante, que nossa relação com o tempo ela se alterna também, né? A partir desse momento em que as coisas começaram a se alterar. Interessante. E como é que o fechamento de um ciclo ele marca esse retorno? Então ele impede que a gente se perca nesse tempo subjetivo. Porque quando acontece Eu a segunda lua imagino, cheia, um mês passou, independente da sua percepção. Né? Eu acho que essa ligação que às vezes está no compasso, às vezes está num descompasso, é que leva a gente para determinados caminhos. Só um comentário antes pode falar, desculpa. Não, antes eu achava que a marcação final desse ciclo covídico viria com a vacina. Mas agora que eu já entendi que essa vacinação no Brasil vai ser caótica, desorganizada e que a gente sempre vai conhecer pessoas que, enfim, não estão vacinadas ou estão vacinadas, não vai ser uma coisa unificada, isso também me preocupou, porque na minha cabeça algum encerramento de ciclo tinha a ver com isso. E agora eu já vi que, enfim, Sim, isso a vacinação vai, sei não lá, é até quando. um evento, ela é um processo. Não. Ela não é pontual. Exatamente. Né? Exatamente. É um período ela entra que como... a gente... Exato, é quase como uma outra fase desse mesmo ciclo que a gente está vivendo. Um evento, né? Porque você fez esse comentário dos calendários, eu fiquei pensando que a gente tem essa marcação desses calendários, só que o ano é circular, né? É uma órbita elíptica, né, que o planeta faz, antes que me acusem de falar que a órbita do planeta é circular. Mas nessa órbita, aonde que está o começo, aonde que está o fim? Né? Para a gente é 1º de janeiro. No calendário chinês, que é um calendário lunar, né, vai depender aí das lunações. E a gente considera também o ano novo astrológico, que é quando o Sol entra em Áries, né, que deve dar próximo aí de 20, 21 de março, que vai ser próximo da data que esse episódio vai ao ar. Né? Então é muito difícil a gente marcar o começo e o fim quando a gente tem esses ciclos regulares. Então acaba sendo arbitrário esse ponto de corte. Isso é uma coisa interessante para refletir, confrontando com outras culturas, né? Vanessa, e aí? Me conta dos seus ciclos celestiais, terrenos e astronômicos. Quando vocês começaram a falar aí dos ciclos e questões aí de elementos celestes e tal, corpos celestes, eu lembrei quando eu mudei do Brasil para a Suécia, eu olhava para o céu, né? Eu que estudei 3 anos de física, fiz, né, aula de astrofísica e sempre gostei de olhar para o céu, sempre gostei de astronomia, fiz iniciação científica em espectroscopia, enfim. Eu olhava para o céu e queria me localizar, e era muito difícil me localizar no hemisfério norte, porque, né, as coisas mudaram. Tipo assim, não estamos mais no Kansas. E aí, uma das coisas que foram assim brutais e que é uma coisa que é ridícula é a lua. Então, assim como a Ana, eu também sempre gostei de acompanhar as fases da lua no céu, né? E olhar o olho nu e saber quando que eu tô no ano, no mês, enfim, através dessa observação. E o que acontece aqui é que a lua crescente no Brasil, no hemisfério sul, ela começa da esquerda para a direita. Ela cresce da esquerda para a direita. Então a gente aprende na escola, por exemplo, no ensino médio, né? E depois, se você fizer faculdade de física, né? Se fizer astronomia, você vai descobrir, vou falar de novo. Você faz a letra C no céu, é a lua crescente. Pronto. Se for o contrário, é a lua minguante. Acabou. Porém, no hemisfério norte, isso é exatamente o contrário. Então teve um dia que foi ridículo, que eu tava falando com uma amiga minha, assim, tinha acabado de fazer uma amizade aqui, e eu falei assim, acho que eu tô, tipo, chegando na TPM, olha lá, a lua, não sei o que, tá minguante. Aí ela, não, tá crescente. Eu, não, tá minguante. Não, tá crescente. Claro que não, menina, eu estudei física. E, enfim, eu estava bebendo, obviamente, né, mas não tão óbvio, por favor, não pense que eu bebo demais, gente, não, isso não é verdade. E aí, isso é uma coisa ridícula, mas assim, é um momento que você vê que você não tá no common ground, né? Numa coisa no lugar que você conhece, aquele solo que você tá habituado. E no início da pandemia, eu tava lendo umas coisas muito loucas na internet, eu queria desconectar um pouco de assunto pandemia, e eu moro no subúrbio de Estocolmo. E aqui, assim, Estocolmo é uma cidade feita de ilhas, são grandes ilhas, né? As pessoas normalmente não sabem sobre isso, mas assim, muita ilha, muito lago, muito rio. É uma cidade muito
tem muita pesca, muito barco, né? E também muita natureza, muita floresta em todos os lugares. E aqui no subúrbio, mais ainda. Então, sei lá, eu passei assim, pandemia, ainda estou, né, fazendo trilha, saindo por aí pra caminhar e tal, pra manter a mente sana. E aí teve um dia que eu tava lendo sobre um aplicativo que os jovens estavam usando no mundo, que é um gerador de coincidências, que é ligado com um computador lá numa faculdade. Eu vou deixar o link aí pra vocês olharem, eu não vou entrar no mérito pra explicar isso porque vai demorar muito, tá? Mas é como se fosse um gerador de coincidências. E aí, as coincidências que ele gera são coordenadas geográficas. Então você coloca a área, então assim, eu botei a área aqui do meu bairro e coloquei lá, sei lá, gera uma coisa aí pra mim, sei lá. E eu estava no dia, eu falei pro meu companheiro, pros meus amigos que estavam falando comigo no dia, eu falei assim, eu queria sair pra caminhar e trazer um presente pra mim mesma, eu queria encontrar um presente. Não queria que fosse uma coisa que eu comprasse, sabe? Queria que o mundo me desse alguma coisa de presente. E aí eu usei esse gerador de coincidências e fui pra fora. E aí, o lugar onde ele me mandou ficava próximo a uma estradinha no meio de uma floresta. E nessa estradinha eu fui andando, fui acompanhando ela. Ela acompanha o contorno de um lago que tem no meu bairro. E aí tava uma plaquinha no chão, uma plaquinha de madeira, bem perto do chão mesmo, assim, sabe? Parece que foi colocado por criança, sabe? Tava escrito assim, Book Thread. E apontava para outro caminho para dentro da mata. E Book Thread é uma árvore aqui na Suécia, muito comum na Europa inteira, que em Portugal eles chamam de faia europeia. Então assim, é como se tivesse falado, né? Uma árvore X, que é super comum, olha lá. Eu pensei, por que tem um monte de Book Thread aqui? Né? Por que eles estão mandando? E Book Thread, se você traduzir literalmente para o português, né, direto do sueco, significa árvore do livro. E aí eu entrei no caminho pra ver do que diabos era aquilo. Cheguei lá, tinha uma árvore, isso era o verão, né? Então tava tudo verde, tudo frondoso. Uma árvore onde tinham livros pendurados. Tipo, tinham livros dentro de saquinhos pendurados nessa árvore. E aí tinha uma folha de caderno dentro de um plástico, grudado assim na árvore, que tava falando assim, pegue o livro que você quiser, isso é um presente. Se você quiser retornar, você pode voltar aqui e dar outro livro. Nossa, eu fiquei muito emocionada. E aí eu peguei um livro, o livro mais próximo que tava de mim é um livro dos símbolos, em sueco. E aí eu peguei esse livro tá aqui comigo, ainda não terminei de ler, porque, sei lá, cada 2, 3 semanas eu pego e leio um artigo dele, porque são vários artigos, né? E aí eu voltei nessa árvore depois e coloquei livros meus, dei de presente lá. E eu já voltei na árvore várias vezes, porque ela fica a, 10 minutos da minha casa. E esses livros sumiram, então alguém levou os livros. E o que aconteceu foi que, isso era no verão, no outono, quando começou a ficar frio, as folhas ficaram marrons, a árvore continuava lá. E os livros mudaram. Mudou menos livros, mas, sabe, assim, nas semanas continuou mudando. E aí agora estamos no inverno, e aí começou, assim, caiu todas as folhas, as árvores estão peladas, congelou, tem gelo. Estavam lá os livros congelados dentro do saquinho, mas estavam lá, sabe? Atravessar essa floresta e olhar essa árvore passando com as estações, os livros ali, pra mim, foi a melhor experiência que eu já tive aqui na Suécia. Foi acompanhar e lembrar o quanto o conhecimento fica. As estações passam, as coisas perecem e os livros estão lá, o conhecimento está lá pra gente trocar. E o importante é que os livros naquela árvore são trocados pelas pessoas. Eu não sei quem são essas pessoas, ninguém se comunica. E os livros estão sempre trocados. Eu nunca vi um post em rede social sobre essa árvore. E eu continuo voltando lá toda semana e tirando fotos dela. Uau! Nossa, bem interessante. Essa marcação da sazonalidade, a permanência, a alteração. E só um comentário que eu achei assim, muito interessante na sua fala. Eu não vi nenhum post disso em rede social. Como é que a rede social ela é a concretude hoje, né? Tipo, se não tá na rede social, a gente não existe. A gente tem uma dificuldade Exatamente, de perceber. Exatamente, porque eu achei genial. Eu nunca contei pra você sobre isso em nenhuma rede social, eu não postei ainda. Eu quero escrever Eu quero esse projeto com essas fotos. Eu acho que vai ser uma coisa interessante. E eu tô bem reflexivo aqui, porque, né, aqui no Brasil a gente não tem estações tão delimitadas. É uma coisa que cabe muito a gente ter um esforço consciente para observar.
essa questão da posição do sol, né? Eu vivo em Palmas, a cidade ela é bem orientada com os pontos cardeais. O meu apartamento ele é completamente voltado para o leste, então eu consegui observar bem a posição do sol se alterando no decorrer do ano. Mas tem uma planta específica que sempre me marcou muito essa questão de sazonalidade aqui, que é o ipê amarelo. E uma coisa que eu percebi que nesse ano eu não observei a flora do ipê amarelo. Tem ruas Não. aqui que tem ipês amarelos, nas cidades que eu morei sempre teve. É sempre uma época do ano que eu acho muito bonito. É minha época do ano preferida aqui em Palmas, que é uma época que não chove, que tem muito sol, eu não gosto de chuva. E venta muito. E eu passou completamente batido. Eu lembrei, já tinha passado um mês ou dois. Talvez eu pudesse até ter pego o carro, ter passeado de carro mesmo, mas não ia ser a mesma coisa. Que era estar andando pela cidade de carro, ter que resolver alguma coisa no centro, passar por alguma dessas ruas que tinham ipês e se surpreender com a flora do ipê. E falar, nossa, chegou setembro de novo. Né? Então, de certa forma, isso é um marco que foi um pouco perdido, mas em troca de outros marcos temporais também. Sim. Nossa, essa história do tempo, do ciclo, realmente pegou. Mas, né, vamos seguir então para um terceiro tipo de ciclo, para a gente não se perder, porque eu já até falei de astrologia, daqui a pouco a gente faz o debate do retorno de Saturno e a gente fica aqui para sempre, né? Porque a gente vai fazer o louco dos signos. Mas o outro tipo de ciclo que eu queria falar são os ciclos que não vêm dos nossos corpos e não vêm do mundo exterior, eles vêm da nossa mente. São ciclos que a gente inventa. E nem por isso eles são menos reais, menos concretos e não deixam de nos regular e nos limitar. Né? São rituais diários que vão marcar o nosso tempo, às vezes até de forma mais constante que o nascer e o pôr do sol, porque a gente pode ter rituais que se descolam, né, desses marcos externos. E são muitas coisas autoimpostas. Às vezes são metodologias de trabalho, né? Igual a Nessa já comentou sobre organização, Kanban, que sempre tem um sistema ali de retroalimentação, né, e autorregulagem, e que acaba retornando sempre para pontos, para etapas iniciais. O calendário acadêmico, que ele é baseado em unidades de tempo completamente arbitrárias. Né? O semestre não é uma unidade astronômica, como o ano, né, que marca um retorno ali a um determinado ponto, mas é uma fração dele. E na ficção, o ciclo, né, ele vai estar. Tem um ciclo específico na ficção que ele é onipresente, ele vai estar sendo sempre questionado e ao mesmo tempo sempre replicado, que é a jornada do herói, né, que tem aqueles 12 etapas, né, mas ela termina com o retorno ao lar, né, e fecha o ciclo, é sempre mostrada de forma circular. É uma estrutura clássica, é uma estrutura que está presente em muitas histórias. Muita gente está criticando, mas muita gente está replicando e criando histórias que são releituras disso. Então eu queria saber agora de vocês, assim, como é que funcionam esses ciclos que a gente se impõe, esses ciclos que a gente inventa, e na literatura também. Né? Quais ciclos que vocês observam em narrativas de terceiros ou até nos próprios trabalhos de vocês? Eu acho que quem escreve, negando aí um pouco do mito romântico da escrita, que a gente está parado assim, nós somos possuídos por criaturas mágicas e aí a gente faz o gatinho no teclado e fica pronto o texto. Eu acho que escrever é algo que passa por ter um certo tipo de rotina e também observar alguns ciclos que o texto tem. Então, desde o momento que você é acometido, talvez, por esse momento de inspiração e pensa aí em algumas questões, mas também você vai construindo, termina, corta um fio, manda para alguém ler, depois ouve o que a pessoa fala, faz ajustes, e tem um momento que, até num livro que eu escrevi junto com o George, que é o Manual para a Sobrevivência da Escrita, o George falou que era o luto do texto, que você se despede desse texto, ele não é mais seu. Ele vai ser publicado, vai ser ali passado por um escrutínio público e você não tem mais como mexer naquilo, né? Então esse eu acho que é um ciclo bem conhecido, outras pessoas da arte também executam coisas muito semelhantes, né? Então, às vezes quando é um material maior, você fica mais tempo nesse processo todo, né? Mas não deixa de ter algo muito cíclico. E na literatura, dois contos que eu acho que eles falam muito de ciclos e cada um à sua maneira, um deles inclusive eu uso muito em aula. Um é um conto que se chama, na tradução ao português, Os Outros, do Neil Gaiman, em que é um homem que encontra um demônio e o demônio faz, enfim,
várias atrocidades com esse homem, porque está numa espécie de purgatório. E não vou estragar o prazer da leitura, e ele é um conto muito interessante pela estrutura, né? Porque a estrutura tem a ver, enfim, com essa imposição de ciclos. Outro conto que é maravilhoso, é muito potente mesmo, que agora está traduzido ao português, que dá inclusive nome à coletânea de contos recém-publicada da Octavia Butler pela Morro Branco, que é o Filhos de Sangue, em que você tem uns seres humanos, eles servem de hospedeiro, não sei se estou usando o termo biológico certo, para filhotes, para ovos de uma espécie alienígena que trata os seres humanos como tipo uns bichos de estimação, mais ou menos. Estou falando meio errado. Mas é muito interessante porque tem essa questão do ciclo o tempo inteiro. E aí, no caso, o ciclo biológico, não do ser humano, mas também muitos desses animais, enfim, que são grandes alienígenas, gigantes, assim, umas criaturas que, enfim, estão cuidando da gente como se nós fôssemos uma espécie que fosse, né, uma espécie, um animal de estimação, mas ao mesmo tempo também ele tem essa função de cria, né? É um texto muito bom, é um texto impressionante e fala muito dessa questão do cíclico, e o ciclo para quem, né? Se é para o corpo humano ou se é para o corpo alienígena. Então é muito interessante também para discutir o que é espécie, né? Quem é a espécie que deveria, enfim, para trabalhar com especismo, essas coisas. Ana, você citou esse conto aí do Gaiman, que é, né, do demônio e tal. Eu queria só fazer um adendo aqui para contar que eu publiquei um conto na revista, na newsletter Faísca, né, que pertence ao projeto da Mafagafo, em que esse conto foi escrito inspirado nesse do Gaiman. Inspirado numa conversa que você, Ana, e o Fábio Fernandes tiveram conosco no grupo de estudos lá sobre literatura fantástica em 2014, no falecido Clube Russardos, em São Paulo. Quando eu conheci a Trasgo. Isso, e eu escrevi, desculpa o perdão da palavra, mas uma caralhada de contos inspirados nesse. Ela é nesse muito formato bom. ciclo de encarar o demônio e você se tornar um demônio. É um assunto que me pega muito. E até para fechar essa coisa da literatura e os ciclos, inclusive a gente tem vários gêneros de poesia que se propõem a refazer isso, né? Em que o poema ele traça um certo ciclo e você permaneça quase numa posição de meditação, é uma leitura meditativa, né? Então é bem interessante também esse outro lado de algumas composições poéticas. E esse papo dos ciclos na literatura, etc., ao invés de me fazer pensar nos livros que eu consigo enxergar isso, me fez pensar em duas coisas distintas. O primeiro é um livro, de fato, mas não é um livro de ficção. É um livro sobre escrever, que é o Franto Maglia, da Helena Ferrante, onde ela tem uma parte que ela fala assim: acredito que, após terem sido escritos, os livros não precisam dos autores para nada. Se tiverem algo a dizer, encontrarão, mais cedo ou mais tarde, leitores. Caso contrário, não. Bom, por que isso me faz pensar em ciclos, enfim? Porque a Helena Ferrante é uma mulher que a gente não sabe quem é. E ela não faz questão, né? É um pseudônimo e ela não dá entrevistas, né? Ela só se comunica através do agente literário, né? Ela tem, sim, esse ponto aí, né, sobre a obra dela. Inclusive, a própria obra dela conversa com essa quebra do paradigma de quem é o autor, né? Ela faz questão que a gente não saiba. É claro que a gente sabe que, no mínimo, ela é italiana, morou em Nápoles, né? Ou nasceu lá, enfim. Bom, eu acho que essa quebra de perspectiva tem a ver com a visão que a gente tem ocidental do que são ciclos, né? Do que inspira, o que nasce, cresce e morre. Da onde vem isso e para onde vai, sabe? Porque a partir do momento que a gente sabe de onde partiu isso, quem foi o dono disso em algum momento, e, né, a gente acompanha a trajetória daquilo para sei lá onde vai, né? Quando a gente tá falando de arte, né? Quais são... De onde é que sai a raiz e onde é que fica o topo da árvore, né? Os galhos lá em cima. Eu acho que a Helena Ferrante, ela faz quebrar esse ciclo. Ela faz quebrar a roda da fortuna aí nesse sentido de saber de onde vem para onde vai. E aí eu lembrei da segunda coisa, que são as catacumbas de Paris. Vamos fazer um disclaimer, senta que lá vem a história, eu vou tentar fazer rápido. 2017,
Teve um momento que eu tirei férias e tal, e eu resolvi que eu queria ficar sozinha. Não queria viajar com amigos, não queria viajar com meu companheiro. Eu tava precisando ficar sozinha um tempo. Eu sei que isso vai ser gatilho de falar porque estamos passando por uma pandemia, né? Como todos estamos sozinhos, mas naquele momento eu não tinha vivenciado isso ainda. E aí eu viajei e eu escolhi uma cidade pra ir, fui pra Paris. Me senti muito fina, porque, imagina, filha de manicure, taxista, escolher um dia, eu vou pra Paris, né? Foi um grande momento na vida, esse daí. E eu fui sozinha pra Paris, aluguei um Airbnb, fiquei lá uns dias e tal, fiquei um pouquinho mais de uma semana. Eu resolvi fazer todas as coisas que eu queria fazer em Paris, e eu não tinha paciência de tentar convencer as pessoas a fazer comigo, né, quando viajando acompanhada. E aí uma das coisas que eu resolvi fazer foi ir para as catacumbas de Paris, que era um assunto que tava ali na minha cabeça fazia um tempo, eu tinha muita curiosidade, eu comecei a pesquisar sobre o que eram as catacumbas. Então, assim, para quem não sabe, Paris tem uma rede de túneis embaixo dela. E assim, Paris tem 105 quilômetros quadrados. Veja bem, 105 quilômetros quadrados. Esses túneis embaixo de Paris têm 400 quilômetros. Então, tipo, é muito túnel. E esses túneis, eles se originam lá da época que eles escavavam para pegar matéria-prima para fazer prédio, né? Então, esses túneis estavam lá desde o século, sei lá, 16, 17, não lembro. Acho que até mais antigo, na real. E teve um momento ali no século XVIII, se eu não me engano, acho que foi século XVIII, que Paris ficou sem espaço para enterrar pessoas. O cemitério lotou. Todos os cemitérios da cidade lotaram. E eles tiveram a grande ideia de remover os corpos que já estavam enterrados no cemitério para as catacumbas. E começaram a encher as catacumbas, né? E isso durou, tipo assim, sério, dezenas de anos. Não vou entrar nos detalhes, mas assim, atualmente tem 6 milhões de pessoas enterradas nas catacumbas. Pessoas enterradas é um termo muito forte, na verdade são ossadas que eles transportaram para as catacumbas e em dado momento os artistas que transitavam ali no meio, porque tinha muita festa que a galera fazia ali dentro das catacumbas, eles começaram a fazer obras de arte com essas ossadas, começaram a reorganizar elas de forma que elas formassem imagens, enfim. E hoje em dia, né, Paris atualmente, 2021, tá fechado as catacumbas, né, mas se não tivesse a pandemia estaria aberto. Tem um trecho das catacumbas que é aberto à visitação, e é 1,5 km, né, que você pode entrar e visitar. E aí eu resolvi fazer esse passeio. Esse passeio é um negócio, assim, super procurado, você fica horas na fila. Então, assim, eu fui às 6 da manhã pra fila. E fiquei lá embaixo do sol, porque era julho, né, enfim, esperando e tal, e fui fazer esse passeio. E quando eu tava lá embaixo, e lembrando que eu tava sozinha, né, eu lembro o cheiro das catacumbas, era uma coisa que eu nunca esperei sentir. Eu nunca concebi aquele cheiro que tem lá embaixo. E é um cheiro que me fez bem. É um cheiro de tempo, é um cheiro de história, é um cheiro de tranquilidade. E aí, na presença das ossadas, porque você vira pra direita, tem 400 ossadas de pessoas do seu lado. Vira pra esquerda, tem 500 ossadas de pessoas do seu lado. E assim fica por, né, muitos minutos você andando, né? Eu fiquei acho que umas 2 horas lá. E essa sensação de olhar pros lados e sentir que dali ninguém passa, né? O processo de você ir até as catacumbas, porque elas ficam embaixo do chão, elas ficam a 20 metros embaixo do chão, do lugar que você começa o passeio, né? Você tem que descer as escadas. É como se fosse uma viagem ao centro da Terra, sabe? Viagem ao útero, ao sei lá o que, ao Hades, sabe? E eu tive a sensação de que lá nada tinha início, meio e fim. Lá era outra lógica, sabe? Era como se eu tivesse ido para um mundo onde as minhas regras não valiam nada. E isso me fez repensar como a gente nosso pensamento ocidental se internaliza nisso, né? De sempre ter que assistir as estações e ver as coisas rotacionarem. Porque a gente vive no planeta Terra, né? No final das contas, a gente tá sempre girando em torno do Sol, girando ao redor de si. Enfim, era isso. Sim. Eu não respondi a pergunta, eu sei. Pois é. Mas... Não, porque eu tô pensando aqui nessa lógica linear ou circular, a gente falando de ocidental. Se a gente fala de ocidental, a gente imagina que existe um oriental, né, em complemento, né?
em algumas tradições, algumas religiões, né, da Ásia, tem essa noção de reencarnação. Então, que a morte e a vida, elas são cíclicas no sentido que depois da morte existe um renascimento, existe uma nova vida e assim por diante. Que é uma coisa que algumas outras religiões não têm, né? Que aí você falou do negócio da catacumba, eu fiquei pensando um pouco nisso, que dependendo da forma como a pessoa encara, aquilo ali é só mais uma estação em um outro ciclo. E dependendo da forma da visão de mundo, aquilo ali é realmente uma interrupção dos ciclos, né? Então tem uma diferença aí de ótica. E só um comentário a mais sobre alguns ciclos na ficção, pensando nesses termos de sazonalidade, a gente tem aí a Guerra dos Tronos, né? A Canção de Gelo e Fogo, que tem esse conceito de um inverno irregular, né, e particularmente severo e longo, que é uma maneira de trazer um elemento de estranhamento e de fantasia para esse mundo, já que desafia essa lógica da regularidade sazonal, especialmente nos países de clima temperado. E tem uma obra que eu ainda não li, mas esse ano eu devo corrigir essa falha, que é A Quinta Estação, né, da N.K. Jemisin, que também trabalha com esse conceito, né, de um mundo secundário, em que essa regularidade sazonal, essa estrutura de 4 estações é desafiada. E até, inclusive, quando eu ouvi o título do livro pela primeira vez, eu achava que era a Quinta Estação Espacial. Eu pensei em Station, não pensei em Season. Depois uma amiga minha foi me contar a história do livro, e eu fiquei muito mais instigado, porque estação espacial é uma coisa comum. Uma quinta estação no ano, opa! É animal. Teve uma construção de mundo aqui que vai me desafiar, né? Então, assim, eu não... Incrível. É incrível. É uma experiência de leitura que é impressionante mesmo. Recomendo. Então, eu fico enrolando para ler, porque eu não sei se eu tô pronto para isso tudo, porque todo mundo elogia de um jeito. E pessoas que eu confio muito no julgamento. Não é aquele hype vazio de internet, de leiam, todo mundo é obrigado a ler. Não, Eu lembrei agora das diferentes formas da gente encarar a marcação do tempo, né, através das estações ou outros marcadores também que acontecem ao longo do ano, né? Por exemplo, no Brasil, o ano só começa depois do carnaval. Então, na pandemia, a gente teve essa grande lacuna, certo? A gente tentou celebrar de outras maneiras, tentou reinventar isso. Eu gosto de ver esses marcadores da gente, nesse momento específico da história, como uma grande reafirmação que a gente continua sendo humano, de certa maneira, sabe? Porque eu vi o esforço de todo mundo tentando celebrar e marcar essa passagem do tempo, embora a gente não esteja junto, fazendo isso junto, né, fisicamente. E eu acho que quando você traz o Quinta Estação, também é sobre isso, sabe? Sobre ser alguém, sobre existir, sobre como marcar isso, de certa forma. Faz sentido. Bom, depois que eu ler, aí eu vou recomendar conhecimento de causa. Mas como vocês corroboraram o meu comentário, então eu acho que eu estou no caminho correto, né? Vamos ver se mais pra frente eu leio e volto a recomendar de forma mais consolidada. E caminhando então para o encerramento, né? Porque o nosso episódio, o nosso incêndio, ele também tem um ciclo, né? Esse fogo se inicia e depois ele vai ser apagado. Eu queria saber se os nossos ouvintes conseguiram descobrir de quem é a nossa citação. Nessa, você lê pra gente de novo, por favor? Claro, lá vai. O fio condutor que une essas crenças é entender que tudo que há são processos que tecem a vida e a morte na mesma trama, em ciclos que se retroalimentam, membranas com diferentes níveis de permeabilidade e trocas metabólicas entre as realidades excretadas pela percepção de cada indivíduo. De quem é a citação? Arthur C. Clarke, escritor britânico de ficção científica? B. Vicky Vieira, escritor brasileiro de New Weird. Alternativa C. Octavia Butler, escritora estadunidense de ficção científica. Alternativa D. China Miéville, escritor britânico de New Weird. Alternativa E. Clarice Lispector, escritora ucraniana brasileira. E vamos à resposta, rufem os tambores. A frase é do escritor brasileiro Vicky Vieira e está no conto O Barqueiro, presente na coletânea Aqui Quem Fala é da Terra,
lançada pela Plutão Livros aqui no Brasil. Ele é autor de obras New Age e com destaque para o Metanfetaedro, que é uma obra que está presente na coletânea de ficção científica brasileira Fractais Tropicais. Eu gosto muito do uso que o Vic faz da linguagem nos textos dele, e fica aí a indicação para quem quiser ler algo diferente e instigante, com um uso super, super, super arrojado da nossa língua. Eu acho que ele trabalha muito nessa fronteira, é muito gostoso de ler. E para a gente fechar o episódio, vamos fazer o nosso fogaréu. Vamos lá, gente, me conta alguma coisa que vocês escolhem para tacar fogo e uma coisa para aquecer nossos coraçõezinhos. Eu queria tacar fogo em todas as pessoas que criticam demais o pessoal que tem rotina. Eu já entendi que parece que existe assim, não sei, um preconceito, uma rotinofobia, e às vezes pode ser uma coisa muito saudável, né? Muitos seres nesse planeta que possuem uma certa rotina, então deixa o povo ter rotina. E para aquecer o coração, eu gostaria muito, enfim, de poder. Não é algo, como é que eu posso dizer? É algo imaginário. Eu gostaria muito de poder um ano passar vários anos novos em lugares que tem ano novo que não batem o meu, porque eu adoro o ano novo no Brasil. Já passei ano novo no hemisfério norte, em países ocidentais, em que foi super chato, porque eles não têm essa alegria que nós temos pelo ano novo, porque é inverno, né? E eu acho muito mágica essa festa, e talvez se a gente merecesse algo para essa Covid, a gente vê aí um horizonte histórico quando a gente tem um ano novo. Muito bem. Eu quero queimar todos os posts de redes sociais que complicam o uso de bullet journal. Então eu aconselho as pessoas a assistirem o primeiro vídeo que foi postado na internet sobre bullet journal em 2013. Sigam aquele vídeo, esqueçam todo o resto. E para aquecer, eu quero recomendar a série Boneca Russa da Netflix. É isso. Ciclos nessa série aí é para pensar sobre isso. Muito bom. Para queimar, eu não sei, eu tô achando que eu vou me vingar da Ana. Eu quero queimar a rotina. Eu acho que existe aí, né, as possibilidades da gente viver entre a rotina e o caos, né? E eu acho que dá para a gente encontrar maneiras diferentes de lidar com isso tudo, né? Infelizmente, o que acontece hoje é que a gente vive uma sociedade que a gente está cercando de críticas, né? Todo mundo que vive de acordo com os próprios ciclos autoimpostos. Então eu acho que é, acima de tudo, respeitar a rotina do coleguinha e às vezes respeitar aquele que não segue a rotina tão bem, né? Então eu vou me vingar, porque aí quem fala por último acaba tendo direito de resposta, né? Mas se a Ana quiser uma tréplica também, não há problema. Tô de boa. Não. Acho que as pessoas elas fazem o que elas quiserem com o corpo delas. Deixa que mexa o saco dos outros, né? O negócio é esse. E também né? não ficar com aquelas rotinas de acorde cedo, faça não sei quantas flexões. Deixa a pessoa. E pode fazer flexão também se quiser. Exatamente. Viva e deixe viver, talvez seja o grande lema, né? E para aquecer, gente, eu acho que hoje, assim, pensando depois dessa conversa toda, eu vou ser bem tilelê, como disse Vanessa, é a natureza, gente. Tentar ter algum contato com a natureza, independente da forma que seja. Na minha época, tilelê, na vida que eu já tive, tinha uma amiga que ela falava que existem pessoas com energia extraterrestre e pessoas com energia intraterrestre. Mas no sentido de conexão com a natureza mais celestial, né, de céu mesmo, né, de corpos celestes, e da natureza mais terrena, mais telúrica. E eu acho que cada um vai ter suas ligações, seus ciclos aí. Podem ser a posição do sol, pode ser a flora de uma árvore, pode ser a queda das folhas, né, o desenvolvimento aí das plantinhas pandêmicas, né, que teve muita gente virando pai e mãe de planta nesse período. E tentar se reconectar com alguma dessas formas, que é uma maneira que a gente tem de se reconectar conosco, né? E bom, esse foi o Incêndio na Escrivaninha. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. E agora, voltar a palavra para a Ana e para a Nessa, se elas querem mandar algum abraço aleatório, fazer algum jabazinho. Eu queria abraçar todo mundo que ainda não conheço, mas está ouvindo o podcast. Então, eu fico sempre muito emocionada com esse alcance. Então, obrigado aí
Obrigada para você que está nos ouvindo. E queria também recomendar a leitura de um conto que eu escrevi, que tem bastante o retrato a respeito dos ciclos da natureza, né? Que se chama Na Era do Fogo, está publicado no Suplemento de Pernambuco, é de leitura livre, está aberto, enfim. Então, ele fala sobre ciclos, sobre um vulcão que vai estourar e talvez possa ameaçar a humanidade. Tem um lado Jameson aí também, nesse retrato. É um ciclo geológico, né? É um ciclo geológico. Que é um macrociclo. Para a gente mostrar o quão pequenos nós somos nesse planeta que interfere tanto na nossa fisiologia, e que bom, né, que a gente está com os pés na terra e tudo mais. Bom, eu gostaria de mandar um abraço para a nossa editora do podcast, a Meg, talentosíssima, historiadora e editora de podcasts. Recomendo muito o trabalho. E é isso, acabou aí, não tenho jabá. Leiam Eita Magazine, procurem meu nome, Vanessa Guedes, no Goodreads. Leiam as coisas lá, é isso. Bom, o meu abraço aleatório vai para um ouvinte, que eu chamo ele de Triplo J, ele não gosta muito, JJ, que ele tem acompanhado o podcast, toda semana ele fica me perguntando se saiu o episódio ou não, e tá curtindo aí. E o meu jabá é o meu site, né? Lá tem uma listagem das minhas publicações que já saíram, tamblage.com.br, tamblage com H. E mais recente, eu tenho um conto meu que saiu na edição 0 da Eita Magazine, tá em inglês. Tem um conto gratuito na revista Maçã do Amor e tem um projeto do Sesc de Osasco com newsletters quinzenais de contos de ficção científica. O nome desse projeto é Futuro Infinito. O meu conto e o conto da Ana saíram recentemente. Então, quem se inscrever pode pedir as edições antigas também e pode ler a gente por lá, né? E reforço a recomendação da Ana e da Vanessa. E se você curtiu o podcast, a gente tem uma newsletter e um canal do Telegram, ou Telegram, né? Que aí vocês não precisam ficar perguntando se já saiu o episódio, porque quando sair, a gente avisa no Telegram. E na newsletter a gente continua um pouquinho essa conversa. O endereço para vocês assinarem a newsletter é tinyletter.com/incêndio na escrivaninha, e o canal do Telegram é t.me/incêndio na escriva. A gente se ouve no próximo episódio. Obrigado e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Cruze, tchau. Bom, gente, agora para finalizar, alguns recadinhos. Com este episódio de hoje sobre ciclos, a gente está encerrando um ciclo, um arco da nossa temporada 2021. E a partir desse momento agora a gente vai iniciar um outro arco e a gente vai falar de línguas e linguagens. O que são línguas, linguagens, nossa língua, a língua do outro, linguagem das máquinas, né? A gente vai ter um conjunto de episódios sobre isso. E além disso, na próxima sexta-feira, dia 2 de abril, não tem incêndio, né? E a gente retoma a programação normal aí com o próximo arco a partir do dia 9 de abril. Na sexta-feira, dia 2, a gente não tem incêndio, a gente vai trocar o fogo pela eletricidade e a gente vai estar prestigiando o Festival Relampeio, que eu convido todos vocês a prestigiar também. Olá! Você conhece o Festival Literário Internacional Relampeio? A primeira edição, em 2020, foi um sucesso e a segunda edição ocorrerá nos dias 1, 2, 3 e 4 de abril, de maneira totalmente gratuita no YouTube. Já temos convidados confirmados de mais de 7 países e, assim como na última vez, teremos tradução simultânea para o português. Quer saber mais? Acesse nosso site www.relampeio.com.br e nos siga nas redes @Relampeio Festival no Instagram e @Relampeio no Twitter. Te vejo lá! Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha #O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site
o podcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.